Em Brasília, o poder tenta silenciar a verdade, mas uma voz não se curva. Ministra Carmen Lúcia, do STF, perde a cabeça. Tenta impor sua autoridade. Ela grita, já chega deputado. Mas Nicolas Ferreira não se intimida. Ele encara. Ele responde. E o que acontece a seguir vai deixar você sem fôlego. A ministra, sem graça, sem resposta. Prepare-se. A batalha entre a toga e a voz do povo começa agora. E você não vai querer perder um segundo desta virada histórica. Era mais um dia daqueles em Brasília, onde os corredores do poder fervilham com discussões importantes para o futuro do Brasil. Uma audiência pública estava marcada, e o tema era delicado: os limites da liberdade de expressão e o papel das instituições. No centro da mesa, imponente, a ministra Carmen Lúcia, representando o Supremo Tribunal Federal, conhecida por sua postura firme e, por vezes, um tanto dura. Do outro lado, entre os parlamentares convidados a debater, estava ele, Nicolas Ferreira, o jovem deputado que não tem medo de colocar o dedo na ferida, de questionar o inquestionável. A sala estava cheia. Jornalistas, assessores, curiosos. Todos sentiam que algo grande poderia acontecer. A ministra iniciou sua fala, defendendo as posições do STF, citando leis, usando aquele juridiquês que muitas vezes afasta o cidadão comum. Ela falava com a segurança de quem está acostumada a ser ouvida, não contestada. Mas Nicolas Ferreira ouvia atentamente. Cada palavra, cada pausa. Ele não estava ali só para fazer número. Ele tinha perguntas, e não eram perguntas fáceis. Chegou a vez de Nicolas falar. Ele pegou o microfone, cumprimentou a todos com respeito e começou a expor seus pontos. Questionou decisões recentes, apontou o que muitos brasileiros veem como exageros do judiciário, defendeu o direito do cidadão de se expressar livremente. Ele falava com calma, mas com uma firmeza que incomodava. A cada argumento de Nicolas, a expressão da ministra Carmen Lúcia ia mudando. O semblante sereno deu lugar a uma certa impaciência. Ela mexia nos papéis, olhava para os lados, como se não acreditasse na ousadia daquele jovem deputado. Nicolas continuou, citando exemplos, conectando suas palavras com o sentimento de muita gente Brasil afora. Ele não atacava pessoas, atacava ideias, questionava ações que, para ele, passavam dos limites. Foi então que a tensão explodiu, no meio de um raciocínio de Nicolas sobre o perigo de se confundir opinião com crime. A ministra Carmen Lúcia não se conteve. Ela ergueu a mão, interrompendo o deputado de forma abrupta. Sua voz saiu alta, carregada de irritação, ecoando pelo plenário. Deputado, com todo o respeito, mas o senhor está distorcendo os fatos. Suas colocações são levianas. Isso é um desserviço ao debate. Já chega, deputado. Já entendemos o seu ponto. A sala congelou. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Todos os olhares se voltaram para Nicolas. A ministra havia jogado sua cartada mais forte. A tentativa de calar, de encerrar a discussão usando sua autoridade. Muitos ali esperavam que Nicolas recuasse, que se sentisse intimidado. Afinal, era uma ministra do STF mandando ele parar. Mas eles não conheciam Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira não gritou, não se exaltou. Ele apenas esperou o eco da voz da ministra se dissipar. Um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios, quase imperceptível. Ele olhou diretamente nos olhos de Carmen Lúcia, aquele olhar firme que já se tornou sua marca registrada. E então, com uma calma desconcertante, com uma classe que deixou todos boquiabertos, ele respondeu: Excelentíssima ministra, eu agradeço a sua paixão pelo debate, e justamente por acreditar no debate, e no direito constitucional que tenho de me expressar nesta casa, que representa o povo, eu vou continuar a minha linha de raciocínio, se a senhora me permitir. Acredito que a divergência de ideias, quando exposta com respeito, como estou fazendo, não é um desserviço, mas a própria essência da democracia que tanto prezamos. Interromper ou tentar silenciar uma opinião divergente. Isso sim, ministra, me parece um caminho perigoso. Pausa dramática. A resposta caiu como uma bomba de efeito moral. Não houve um pio na sala. A ministra Carmen Lúcia, que esperava ver Nicolas acuado, agora estava ela na defensiva.
Seu rosto, antes vermelho de irritação, agora demonstrava um claro constrangimento. Ela ficou visivelmente sem graça. Tentou olhar para seus assessores, mas eles também pareciam surpresos com a reviravolta. Nicholas não havia atacado a ministra pessoalmente. Ele havia usado a própria tentativa de censura dela para reafirmar, com elegância, o princípio da liberdade de expressão e o seu direito de falar. Foi uma jogada de mestre. Ele não precisou levantar a voz. Ele usou a inteligência, a calma, a classe. E com isso, desarmou completamente a ministra. Ela tentou balbuciar algo, mas desistiu. Aquele já chega, deputado. Tinha se voltado contra ela de forma espetacular. Nicholas, com um leve aceno de cabeça, continuou seu discurso, agora sob o olhar atento e, para muitos, admirado, de quem presenciou uma verdadeira aula de postura e argumentação. A audiência prosseguiu, mas o clima nunca mais foi o mesmo. A ministra Carmen Lúcia participou pouco, suas intervenções foram mais contidas, quase protocolares. Aquele ar de autoridade inquestionável havia sido abalado. Nicholas Ferreira concluiu sua fala sob aplausos discretos, mas significativos, de parte da plateia e até de alguns colegas parlamentares. E, como sempre acontece quando a verdade fala mais alto, o episódio não demorou a ganhar as redes sociais. O trecho do "Já chega, deputado", seguido da resposta com classe de Nicholas, viralizou instantaneamente. As pessoas compartilhavam o vídeo admiradas com a postura do deputado. "Que aula do Nicholas", dizia um comentário. "Carmen Lúcia ficou sem ter onde enfiar a cara", comentava outro. A narrativa que a mídia tradicional tentaria construir, de um deputado agressivo sendo repreendido, simplesmente não colou. O que o Brasil viu foi um jovem parlamentar defendendo suas ideias com educação e firmeza, e uma ministra experiente perdendo a compostura e sendo elegantemente colocada em seu devido lugar. Não se falava em outra coisa. Aquele embate mostrou que não é preciso gritar para ser ouvido, que a força dos argumentos e a postura correta podem ser mais impactantes do que qualquer tentativa de intimidação. Nicholas não humilhou a ministra com ofensas. Ele a deixou sem graça com sua inteligência e sua classe. E isso, para quem se julga acima do debate, dói muito mais. Aquele dia, em Brasília, não foi apenas sobre um embate entre um deputado e uma ministra. Foi sobre a força da serenidade contra a arrogância. Foi sobre a importância de defender o direito de falar, mesmo quando tentam te calar. Carmen Lúcia tentou impor o silêncio, mas Nicholas Ferreira respondeu com a classe de um estadista e a coragem de um leão. E quem ficou sem graça, quem ficou sem argumentos, foi quem tentou usar a autoridade para abafar o debate. Essa é a política que o Brasil quer ver, com respeito, mas sem medo, com argumentos e não com gritos. Se você também se arrepiou com essa demonstração de coragem e classe, se você acredita que ninguém deve ser calado por defender suas ideias, então você está no lugar certo. Este canal é a sua voz. Inscreva-se agora, deixe seu like gigante neste vídeo que mostrou o poder da inteligência e compartilhe para que o Brasil inteiro veja como se enfrenta o sistema com classe. Deixe seu comentário. Qual outra figura poderosa você gostaria de ver Nicholas Ferreira colocando no bolso com essa elegância? Porque juntos, vamos mostrar que a nova geração da política brasileira chegou para ficar e para vencer.